paralítico de Cafarnaum. E entrando num barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém. Glória a Deus. Então eu quero dizer para vocês que aqueles que levaram aquele paralítico, no momento eles pareciam estar decepcionados, porque eles levaram o paralítico com o pensamento de que Jesus ia olhar logo naquele homem e dizer: levanta e vai para a tua casa. Mas Jesus então fez ainda melhor. Eles não entenderam, mas fez ainda muito melhor. Porque é isso mesmo que o Senhor Jesus sempre quer fazer. Coisas ainda muito melhor, muito mais, coisas grandes. Lembra da ressurreição de Lázaro? Você lembra? Quando Lázaro se enfermou, Jesus tinha saído daquela cidade. E por que ele tinha saído? Porque enfermidades eles tinham visto já Jesus curar. Mas Jesus queria fazer algo maior. E então foi o mensageiro ali para avisar ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus já sabia que o mensageiro ia. E então ele ficou mais 2 dias naquela cidade. E quando ele voltou, Lázaro já havia morrido. Já haviam colocado na sepultura e já fazia 4 dias, porque era 2 dias de viagem. E ele ficou 2 dias, com 2 dias de viagem, 4 dias. E quando ele encontrou com elas, a primeira disse, Marta disse, Maria disse, Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires vai ser feito, Deus fará. E eles então acreditavam. Ela estava confiante que o Senhor ia fazer algo. Mas quando chegou na hora, houve a dúvida. Mas ele disse: eu não te disse? Se tu crer, verás a glória de Deus. E então ela acreditou. Então vemos aí essa passagem tão maravilhosa. Jesus sempre quer fazer algo mais, algo maior, algo mais precioso ele quer fazer. E ele então agora diz àquele paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Porque antes já havia dito que os teus pecados eram perdoados. Eles ficaram pensativos, mas Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Então eu quero dizer para vocês, ele se levantou, ele tomou a cama e foi para a casa. Ele foi para casa, contente, feliz, porque o Senhor Jesus, aleluia, tinha feito uma obra tremenda na vida dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Santo.
E diz a palavra do Senhor, como ele conhecia o pensamento deles, ele estava sempre repreendendo. E hoje não é diferente. Como o Senhor Jesus conhece os nossos pensamentos, está sempre nos repreendendo. Ele sempre repreendeu as pessoas, porque ele sabia que o pensamento das pessoas eram completamente diferentes. Eram pensamentos que não estavam corretos segundo a vontade dele, e ele repreendia. Mas nós vemos então que ele fez esse milagre tão grande, tão maravilhoso, porque ele trouxe para aquele homem o perdão, a salvação, e ele trouxe também, glória a Deus, a cura divina, que foi algo maravilhoso, e o povo acreditou, glorificou o nome do Senhor, porque viram a maravilha e que Deus deu o poder para os homens também fazer essas coisas. Diz aqui, e a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Então, eu estou aqui, Zé Roque está aqui, do outro lado, você está aí. Mas eu acredito nesse poder que Jesus deu para nós. Ele fez um milagre e ele deu o poder de nós orar e o milagre acontecer através da nossa fé e da fé de quem também está ouvindo e precisando. Então nós vemos aí a fé daqueles homens de levar ele para receber a maravilha de Deus, a cura divina. E hoje, você ouvir essa palavra que está sendo transmitida e crer, o Zé Roque do outro lado aqui vai orar por você. Se você crê, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Você crê? Diga aí no seu coração. Diga com o Zé Roque. Fala assim, eu creio. Eu creio no Deus que o Zé Roque está pregando, porque é o verdadeiro Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que um dia deixou a sua glória, fez-se homem sendo Deus, para salvar o pecador, para libertar o pecador, para curar, como ele curou aqui o paralítico, como ele perdoou o pecado daquele homem, também ele perdoou o seu. Naquele tempo, era o tempo da lei, e o povo não acreditava, não confiava nesse Jesus maravilhoso, não sabia que ele era o verdadeiro Deus. Hoje é o tempo da graça. Basta você pedir o perdão. Você se sente em pecado? Peça perdão. Diga para o Senhor Jesus, me perdoa, Senhor Jesus, eu quero receber a bênção do Senhor. Eu recebo o Senhor no meu coração, recebo o teu perdão e recebo a cura dessa enfermidade que está me agravando. Eu estou entre a vida e a morte, mas agora eu estou ouvindo esta palavra que está falando aqui que o Senhor é a vida, o Senhor é a ressurreição, o Senhor é a saúde perfeita, e eu quero. Aí é que está a hora do milagre, da maravilha acontecer, porque a Bíblia Sagrada, esse livro santo que aqui está, diz para todos que tudo é possível ao que crer. Mas crer em quê? Em quem? Crer no Senhor Jesus Cristo. E a palavra ainda diz assim, se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Você aí do outro lado, vocês todos, e a tua casa. Toda a casa. A casa significa a família que acreditar. Se tem um ali orando, Deus vai trabalhar na família. O Senhor Jesus vai trabalhar com o Espírito Santo na sua família, vai libertar, vai trazer uma vida com abundância, vai fazer algo notório, algo realmente que você nunca viu. Glória a Deus, vai acontecer. Tudo através de você crer. Se creres, será salvo, porque Jesus é bom. Eu oro por você. Senhor, abençoa essa vida que está contemplando nessa hora e que está precisando dessa bênção, dessa vitória no seu lar, da enfermidade.